vamos lá. A maior preocupação do grupo. A maior preocupação do grupo, e aí essa imagem é uma imagem temática nesse caso, porque eu vou puxar um pouco, o Vermelho falou bem disso agora, mas eu vou puxar mais nesse sentido, que é o grupo mediano, uma das principais preocupações dele é compreender a própria função dele no mundo. Qual é a situação dele, em que pé ele tá. Um personagem mediano, eu diria que ele é, num paralelo com o mundo real, ele é aquele cara que se formou há 5 anos e está trabalhando na área. Ou seja, ele não é um universitário, ele não é um estagiário, ele não é um recém-formado. Então, a tolerância com o erro é menor. E a responsabilidade é maior. Certo? Então, você espera mais dele, você acredita que ele vai ser mais capaz, e você tem menos paciência para erros primários. Ao mesmo tempo, ele não é chefe. Ele não tem a experiência, ele não tem a capacidade para ser chefe, para decidir coisas muito sérias ou muito drásticas que podem ter consequências muito graves. O que, assim como no mundo real, não quer dizer que em determinados momentos você não vai ser obrigado a fazer coisas de estagiário e não vai ser obrigado a decidir como chefe mesmo que você não possa. A questão passa a ser como é que você vai lidar com isso. Eu acho que esse é o aspecto. Então, um grupo tem que entender qual é a função dele no mundo. Ele não é mais os mercenáriozinhos bêbados que estavam na taverna e que aceitaram por 3 moedas de ouro lidar com os goblins que estão assaltando caravana. Eles não são mais isso. Mas eles também não são os caras que vão lidar quando aparecer um dragão na cidade. Não são eles que vão fazer isso. Então eu acho que esse aspecto é importante. O grupo tem que entender isso. O grupo tem que entender em que pé eles estão. O que o nível de poder deles permite fazer dentro do cenário e o que não permite. Isso vai delimitar uma série de outras coisas. Entende? E eu acho que pelo lado do mestre, essa compreensão é importante, porque o mestre tem que lidar com a elasticidade do nível de desafio de um grupo mediano. Então, assim, voltando àquelas faixas que a gente falou sobre os desafios, né, que o D&D propõe. Você está lidando com coisas que são perigosas para uma cidade e às vezes até para um rei. Então, o cara pode falar, você pode pedir ajuda do grupo para lidar com uma warband de orcs que está vindo. Tem uma warband de orcs que está vindo pilhando e eles estão chegando na cidade. A orc band, a boy band de orcs. A boy band de orcs. O Vermelho começou a rir, eu já falei, já sei o que tá na cabeça dele. Só que isso pode ser tanto um encontro fácil como, vocês obtiveram informação de inteligência, vocês descobriram que se você matar o cabeça do grupo lá, a Warband vai se desfazer em brigas internas. Então o encontro já passou a ser fácil. Então você vai chegar pra matar o cara e vai descobrir que tem um quinto de orcos lá no meio que veio levantando todo mundo que eles mataram no caminho pra formar um exército morto-vivo. Essa coisa agora já saiu fora do controle de vocês. Então o mestre tem essa elasticidade em que o grupo tem que às vezes lidar com um desafio que tá num patamar e esse subir ou cair conforme. Por quê? Porque os níveis de poder medianos variam muito. É aquilo que eu falei, você sai do nível 4 pro nível 5, a curva, e o sistema mostra isso. O nível de monstro que você enfrenta no nível 4 e no nível 5, né, o desafio é drasticamente diferente. Então, eu diria que, um exemplo cabal disso, no Verde Púrpura. O grupo se tornou reconhecido por recebeu honras militares de uma das maiores cidades da federação, vocês estavam no nível 8, nível 9 vocês estavam. Vocês eram nível mediano, vocês não estavam nem na metade do nível máximo de personagem. E vocês saíram da cidade como heróis, entendeu? Então, assim, esse é um aspecto. E ali vocês entenderam qual era a função de vocês. Ali vocês ganharam um boost de, a gente vai ter que continuar nessa missão. Não é mais uma vendetta, agora a gente já tá lidando com uma situação maior. E é essa curva de entendimento sobre a sua função que o grupo mediano tem que ter. Eu acho que o que o Vermelho falou também em relação a nível de envolvimento do grupo é muito, muito importante também, porque passa a ser uma questão, e aí, voltando também no que eu falei lá no início, não só pessoal, né? É uma questão de ou de obrigação, ou de, eu cheguei até aqui, agora eu tenho que ir até o final, ou mesmo porque a própria população média não é nível médio. E aí, que era o que o Vermelho estava falando, a maioria da galera é nível baixo, dos civis, né? Então você já é um diferencial, né? Você já é uma discrepância no mundo. Então, precisa fazer valer aquilo, essa diferença que você chegou até ali, e aí, obviamente, os governos e as autoridades vão utilizar você para isso, que é aquilo que eu tô falando, passa a ser você ganha ali umas militares, assim, já que você é herói do povo aqui, você poderia resolver essa treta aí pra gente, então, né, porque a gente tem que resolver outra treta aqui local, mas aí o vilão fugiu para o próximo castelo, então, a gente não pode, a guarda da cidade, o exército da cidade não pode ir no próximo castelo, mas vocês não têm nenhuma ligação com a cidade necessariamente, vocês podem, por que vocês não fazem isso pra gente, então? Então passa a ter uma relevância ali, como a gente estava explicando também, no nível mais abrangente de localidade, você não resolve só o problema ali daquela cidade, tá resolvendo o problema da província agora, porque
o vilão saiu da cidade e foi para um castelo, mas ele tá ainda na mesma região ali. Então você tá resolvendo um problema da província inteira ali, que é aquele vilão. Então tem uma maior amplitude nas suas ações. E só pra complementar, porque meus colegas falaram muito bem, é a hora de dar uma revisada nos pormenores também, né? Equipamentos, itens mágicos, poções, porque agora você vai ter que o personagem que ficava só atrás de dinheiro, que ficava só atrás de bagunça, ou aqueles que queriam só um item poderoso, agora ele tem que começar a revisar ali. Marcelo que chegou a falar, né? Você ficava lá, comprou um item mágico poderoso e cadê as poções? Então você tem que preocupar agora com a funcionalidade do grupo. Você precisa agora, às vezes, deixar de ter algo importante, maior e significantemente poderoso para você ter coisas menores que sejam mais importantes para o grupo. Então, quando você está em nível mediano, mais do que o seu poder individual, você tem que apostar no poder do seu grupo. Porque senão você não sobrevive. Quando alguém para de trabalhar em equipe, num grupo médio, tudo se desmantela muito rápido. Tudo. Porque aí você volta a ser nível fraco, de novo. Porque o desafio volta a ser maior do que você conseguiria. E você vai ficar igualzinho aquela galera de nível baixo, que ninguém tem recurso pra resolver o problema e acaba perecendo ou arrisca perecer por causa disso. Porque aqui um complementa o outro e não tem saída. Você sem seu companheiro, você não dá conta de resolver a parada. Tem uma questão também que você tava falando aí, que é relacionada à economia financeira mesmo. Que você tava ali, juntou uma grana ali no nível baixo e comprou uma arma mais um. E essa curva que o Marcelo tá falando de dificuldade é uma curva que financeiramente também ela é bem acentuada. Porque pra você comprar uma arma mais 1 é X dinheiro. Se você comprar uma arma mais 2, é, sei lá, 10X, ela é muito mais cara. Então muitas vezes você não tem, durante muito tempo da sua vida de médio, você não vai ter grana pra dar um upgrade nos seus equipamentos. E o mestre, assim, se o mestre não for um psicopata que nem eu, com dinheiro, porque eu realmente não gosto de dar dinheiro demais pros outros, a curva de tesouro tende a ser rápida também. Mas eu acho que eu concordo que ela não é tão rápida assim nos níveis medianos. Ela sobe muito, mas aí como você começa a gastar muito com consumível, você gasta muito com poção, essas coisas, não sobra muito pra item permanente mesmo, não. Quando você chega mais à frente, quando você bate ali no nível 10, mais ou menos, aí você começa a ter níveis de tesouro bem mais elevados. Aí já dá pra começar a fazer conta. Mas você vai passar um desertozinho ali de item mágico, sim, não, né? Do nível 5 até o nível 9 com tranquilidade.